Boa noite. O goleiro Bruno Fernandes ainda aguarda a expedição de um mandado de prisão para ele se entregar à justiça. Ele está neste momento hospedado em um hotel de Varginha junto com os outros jogadores do Boa Esporte. A soltura do atleta foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, o goleiro condenado pela morte da ex-amante Elisa Samúdio deve voltar para a prisão só depois de receber o documento. Nossa equipe está na porta do hotel e traz nesta edição todas as informações. Aguarde. Um médico ginecologista de 70 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente de pacientes em Betim, na Grande BH. Segundo a polícia, ele chegou a estuprar uma paciente durante a realização de um exame preventivo. Com o rosto coberto, Saulo Andrade de Oliveira não falou com a imprensa. O senhor quer falar alguma coisa para se defender? O ginecologista de 70 anos é casado, tem filhos e foi preso em casa na zona sul da capital. O médico teve mandados de prisão expedidos pela Justiça e foi denunciado pelo Ministério Público por 2 casos de abusos a pacientes em consultas em Betim, na Grande BH. Ele realizava exame de toque sem luva, ele acariciava a região genital das mulheres na hora de realizar esse exame. Na hora de fazer o exame nos seios, ele apalpava de forma desnecessária. Em um dos casos, ele se aproveitou que a mulher estava na posição ginecológica, com as pernas cobertas por um lençol e manteve uma conjunção carnal com ela ali. O caso em que teria havido penetração foi em junho do ano passado, neste hospital particular. O ginecologista foi afastado após a denúncia dali e da unidade do mesmo hospital em Belo Horizonte, onde também há registro de outro abuso em 2011. Há ocorrências registradas ainda em Nova Lima. De acordo com a polícia, pelo menos 27 denúncias contra o médico. Uma das mulheres estava grávida e foi abusada durante um exame pré-natal. Nas investigações, a delegada também ficou sabendo de reclamações de pacientes de postos de saúde aqui de Betim a funcionários. O médico era concursado aqui na cidade. Em um dos postos, ele só era autorizado a examinar as mulheres na presença de um técnico de enfermagem. A delegada acredita que há outras vítimas de Saulo, que irá responder por violação sexual mediante fraude. Deixar claro para a mulher que se ela não concordar com a conduta do médico, ela pode pedir esclarecimentos e pode até se recusar a submeter ao exame. E se por acaso ela se submeter e achar que não, que passou dos limites, que não foi uma conduta médica, ela pode comparecer à delegacia para denunciar. Foi condenado a 10 anos e 4 meses de prisão em regime fechado o homem que provocou um acidente e atropelou um policial rodoviário que fazia sinalização na pista de uma outra ocorrência. A vítima não resistiu aos ferimentos. O caso foi em 2009, na BR-356. Na época, foi constatado que o motorista dirigia bêbado e em alta velocidade. Felipe Lunardi hoje tem 32 anos, é bacharel em Direito e estuda para o exame da OAB. Ele é acusado de provocar o acidente de trânsito que matou o policial Denilson Geraldo de Oliveira, de 40 anos. Para a mulher da vítima, já são 8 anos e 8 dias de sofrimento. Foi fácil, não. Entrei em depressão, emagreci 16 quilos, tomo remédio para depressão, porque eu não sei viver mais sem ele. Tudo aconteceu no dia 19 de abril de 2009, na BR-356, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Felipe bateu em 4 carros e atropelou o policial, que sinalizava um outro acidente. Ele morreu depois de 12 dias em coma. O motorista soprou o bafômetro, que constatou a embriaguez. O resultado apontou 0,6 miligramas de álcool por litro de ar expelido, quase o dobro do índice que já é considerado crime de trânsito. Segundo o Ministério Público, Felipe dirigia em alta velocidade e com os faróis apagados. O advogado de defesa não quis gravar a entrevista. Felipe estava aguardando o julgamento em liberdade. Na época, ele não foi preso. De acordo com a família da vítima, o rapaz pagou uma fiança no valor de R$ 5.900 e foi liberado. A mulher do policial entrou com um processo civil e o réu foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 175 mil. Denilson foi policial rodoviário estadual por 17 anos. Se Deus quiser, eu vou ter justiça hoje. Tem muita fé em Deus, que Ele vai pagar. Não é só porque tem dinheiro, não é só porque é rico que não vai pagar. Na sentença lida pelo juiz, nessa tarde, foi determinada a prisão imediata de Felipe Lunardi. Ele saiu do fórum direto para o sistema prisional.
Um acidente de ontem à noite ainda provocava reflexos nessa manhã na Via Expressa, na Grande BH. A motorista de um carro foi socorrida em estado grave depois de bater em uma carreta. O Siena virou sucata na batida. Segundo testemunhas, o veículo trafegava pela Via Expressa no sentido Betim-Belo Horizonte, quando a motorista perdeu o controle da direção. O carro entrou na contramão e foi parar debaixo da carreta, que fez um L na pista. A mulher que dirigia foi socorrida com vida, mas teve várias fraturas. A condutora do Siena atravessou a pista ao contrário, pegou o Fiat Uno e automaticamente bateu de frente comigo. Não tinha como eu fazer nada, estava em cima de mim. Não sabe se ela passou mal, se ela dormiu, ninguém sabe. A polícia divulgou imagens fortes do momento em que um casal de idosos foi morto na zona rural de Sardoá, no Vale do Rio Doce. Elas foram gravadas por uma das pessoas que cometeram o crime, um adolescente que trabalhava para as vítimas. O caso, que era tratado como latrocínio, teve outra motivação, segundo as investigações. As imagens divulgadas pela Polícia Civil foram feitas por um dos suspeitos na hora do crime. No vídeo aparecem o adolescente de 17 anos e o colega dele, Jeremias Miguel da Silva, de 19. No local estão somente os dois e as vítimas. O idoso José Geraldo Costa, de 70 anos, foi agredido com várias pancadas na cabeça e está caído no chão, desacordado. A mulher dele, Amparo Gonçalves Costa, de 69, é forçada a procurar a chave da moto do homem para os bandidos fugirem. Ela gasta uns 20 segundos para encontrá-la e, quando localiza, é executada pelas costas. O crime aconteceu nesta propriedade rural em Sardoá, no leste do estado. De acordo com a delegada do caso, o principal suspeito de participar do duplo homicídio é uma adolescente de 17 anos que trabalhava na fazenda das vítimas. O rapaz na foto divulgada pela Polícia Civil é René Firmino de Andrade, de 23 anos. Ele é quem teria dobrado a oferta para o adolescente e o comparsa voltarem à fazenda e matar os idosos. René vinha furtando gado do seu José Geraldo, né? O seu José Geraldo, indignado com isso, ofereceu ao vaqueiro dele, que era o menor, a quantia de R$4.000 para matar o René. E falou com ele que ele poderia arrumar um comparsa para ajudá-lo. E combinou com o Jeremias de ir para a fazenda, os dois ficarem lá para matar o René. Só que o menor alega que ele gravou essa conversa, essa proposta do José Geraldo para ele e mostrou para o René. Então o René ofereceu uma quantia maior. Ele fala inicialmente 8.000 para cada um, para ele e para o Jeremias. Ainda segundo as investigações, os suspeitos usaram 2 armas no crime que seriam da própria vítima. O adolescente está apreendido. O comparsa dele e o suposto mandante dos assassinatos estão presos na cadeia de Peçanha. Um frentista foi feito refém durante um assalto em Moema, no centro-oeste de Minas. As câmeras de segurança gravaram a ação dos criminosos. Os 2 bandidos chegam em uma moto. O segurança percebe a ação e caminha em direção aos assaltantes com uma arma em punho. Os criminosos veem o segurança armado e um deles rende o frentista. Para evitar o confronto e não colocar a vida do frentista em risco, o segurança recua. Outro funcionário entrega o dinheiro do caixa. O ladrão caminha o tempo todo com a arma apontada para a cabeça do frentista e ameaça as pessoas que não aparecem nas imagens. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os bandidos roubaram R$ 1.300. E essa não é a primeira vez que o posto é assaltado. No dia 13 de fevereiro, 5 bandidos usaram um trator do posto para quebrar a cabine onde ficava o cofre. A pessoa vem para roubar, está disposta a qualquer coisa, né? A vida deles, para eles, não vale nada, a da gente muito menos. Infelizmente, é a realidade de hoje. A gente sai de casa para trabalhar e não sabe se volta. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Minas Gerais voltou a ter notificações de febre amarela depois de 14 dias. Mesmo assim, nenhuma morte foi notificada ou confirmada no período. Desde janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde registrou 1.139 casos suspeitos da doença. Desse total, 427 foram confirmados e outros 554 descartados. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, o número de mortes notificadas está em 201.
Vamos saber agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Veja a previsão no mapa. A frente fria que avança pelo litoral do Sudeste provoca uma mudança no tempo aqui em Minas. O céu fica parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva em boa parte do estado. Tempo mais firme somente no norte e no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Formiga, a temperatura oscila entre 18 e 27. Vai de 24 a 31 graus em Ituiutaba. De 17 a 26 em Mariana. E em Viçosa, mínima de 18 e máxima de 28 graus. O jeitinho brasileiro pode ser interpretado de várias formas. Infelizmente, na maioria das vezes, em situações para tirar proveito de alguma coisa. Um exemplo muito comum são os furtos de energia, os chamados gatos. A CEMIG faz em todo o estado um mutirão contra as instalações clandestinas. Nem mesmo um dos locais que representam a cara de BH escapou da fiscalização. As alterações fraudulentas nos relógios, que passam a indicar consumo menor que o real, também são consideradas gatos de luz. Por isso, um mutirão está sendo feito em todo o estado para conferir os medidores. Nessa quarta-feira, 10 cidades são alvos dos técnicos. Em Belo Horizonte, o Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da cidade, recebeu a visita dos fiscais da CEMIG. Então, se porventura houver alguma irregularidade com relação ao possível gato, a responsabilidade é do meu comerciante e do empreiteiro da CEMIG. Em termos de administração, nós também não podemos compactuar com esse tipo de coisa. Porventura, o comerciante tenha feito essa irregularidade, ele é chamado na comissão de disciplina, ele tem punições administrativas e financeiras. Aqui no mercado são 486 medidores de energia, um para cada loja. De acordo com a CEMIG, 20 são suspeitas de irregularidades, o que significa furto de energia. Caso isso seja constatado, essas lojas serão punidas. Agora, quem vai constatar isso é o técnico. Ele faz a medição nos relógios para ver se há alguma fuga de energia. O furto de energia está em todas as esferas da sociedade. O que é mais comum de nós percebermos são as comunidades onde isso é trazido diretamente do fio da rede elétrica da CEMIG. Aqui é diferente. A anomalia ela se dá através de uma mexida, vamos dizer assim, uma alteração no sistema de medição, no famoso relógio, ou através de desvios dentro da caixa de medição. O prejuízo é estimado em cerca de 300 milhões de reais por ano com esse tipo de prática, que caracteriza crime contra a ordem econômica. Com o mutirão, a expectativa da CEMIG é de um retorno de 10 milhões de reais apenas em uma semana. De acordo com Marco Antônio, se as fraudes não existissem, a conta poderia ser menor para todo mundo. Nós teríamos, todos nós consumidores, em torno de 5% a menor na nossa conta de energia. Até o dia 2 de maio, terça-feira da semana que vem, o eleitor que não votou e nem justificou as ausências nas últimas eleições devem regularizar a situação. Lembrando que a gente tem um feriado aí nesse período, por isso, quanto antes, melhor. O cartório eleitoral em Juiz de Fora está cheio. São eleitores querendo regularizar o título antes do dia 2 de maio. Não votei, então aí tem que regularizar, né? Para ficar tudo ok o título. Pegar uma fila muito grande, um movimento grande, né? Realmente um prazo maior é melhor, né? Para quem tem os compromissos. É bom ficar atento para saber quem de fato precisa procurar um cartório eleitoral até o dia 2 de maio. Somente os eleitores que não votaram por 3 turnos consecutivos é que são obrigados a observar esse prazo. Todos os eleitores que não tiverem votado em 3 eleições consecutivas, e com isso leia-se turnos de eleição, cada turno corresponde a uma eleição, deve comparecer para regularizar a sua situação até dia 2 de maio. Quem não estiver nessa situação? Não há necessidade de vir agora, a menos que tenha alguma urgência. Quem procurar o atendimento deve levar alguns documentos. Não há mais justificativa da ausência às eleições. Agora é mediante o pagamento de multa, que é R$ 3,50 por turno,
ou, se a pessoa não tiver condições, pedir a isenção dessa multa. Então, trazer a multa paga, se já emitiu, documento de identidade, comprovante de residência e o CPF. O eleitor que perder o prazo tem o título cancelado e fica impedido de ter acesso a alguns serviços. Emissão de passaporte, concurso público que não pode participar, também o CPF tem algumas implicações. Então, fique atento ao prazo para se regularizar. Todas as informações podem ser obtidas pelo site que aparece aí na sua tela ou pelo número de telefone 148. O goleiro Bruno Fernandes continua em liberdade. O mandado de prisão contra ele ainda não foi expedido. De Varginha, o repórter Cadu Lopes tem as informações. Um dos diretores do Boa Esporte, time que contratou o Bruno, e o advogado do goleiro estiveram no Fórum de Varginha nesta quarta-feira. Lúcio Adolfo disse que o jogador vai se entregar assim que o mandado de prisão for emitido. O Bruno não precisa ser caçado, ser buscado, que imediatamente, no momento que tomar conhecimento da existência deste mandado de prisão, ele vai se apresentar. Segundo o juiz da primeira vara criminal daqui de Varginha, assim que for expedido o mandado de prisão, as polícias civil e militar serão acionadas e o goleiro Bruno irá fazer o exame de corpo de delito, um procedimento padrão para quem ingressa no sistema prisional. O mandado vai ser expedido, já foi expedido pelo Supremo, possivelmente comunicando o juízo de contagem, alimentando-se o Banco Nacional de Mandado de Prisão, contagem possivelmente alimenta-se o Banco Estadual de Mandado de Prisão. E a partir deste momento, todas as autoridades constituídas, já passam a ter conhecimento da existência de um mandado de prisão contra o senhor Bruno Fernandes. Bruno está solto desde o dia 24 de fevereiro, graças a uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que entendeu que ele tinha o direito de aguardar o pedido de um novo julgamento em liberdade. Nesta terça, por 3-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o goleiro precisa voltar imediatamente para a prisão. Como é que ele recebeu a notícia? Como eu recebi. Indignação, tristeza, ficou apático, triste. O senhor vai recorrer à decisão do STF? Claro que vou. Eu acho a decisão do STF, para quem conhece alguma coisa do direito, ela esbarra no ilógico. Ontem ninguém revogou prisão, ninguém decidiu habeas corpus. O STF ontem decidiu não conhecer do habeas corpus. A gente volta já já. Várias novidades marcaram a reabertura do presépio do Pipiripau em Belo Horizonte. O acervo foi todo restaurado e agora, depois de 5 anos sem ser apreciado pelo público, um dos mais belos patrimônios da cidade já pode ser visto com um outro olhar. A Santa Ceia, o menino Jesus entre os sábios, a matança dos inocentes, tradução da religiosidade e da cultura mineira, a igreja colonial com sinos, um barqueiro no lago, pescadores à beira do rio. Essa riqueza de detalhes revela a beleza do trabalho de restauração de um patrimônio da história de Belo Horizonte. A reabertura do presépio Pipiripau encantou os visitantes. Muito lindo de pensar que começou com uma brincadeira de criança. Foram 5 anos de trabalho para restaurar 536 figuras e cerca de 3.000 peças. O trabalho foi feito pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da UFMG. A restauração não se interfere na obra. Para vocês terem uma ideia, várias vestimentas, 40 anos, 50 anos, estavam deteriorando, estavam podres. Nós tivemos que trazer uma restauradora especialista em tecido da Argentina para tecer fio por fio, para não ter que trocar a roupinha. São 45 cenas em movimento. O presépio foi criado há mais de 100 anos pelo artesão Raimundo Machado Azeredo. Quando ele trabalhava aqui no presépio, eu vinha todos os domingos, ajudar ele em alguma coisa aí que necessitasse, Então as recordações que eu sinto do meu pai são muito grandes. Aqui na varanda há uma novidade. O público vai acompanhar os bastidores do presépio. É por meio deste vidro. Todo mundo vai poder vislumbrar cada detalhe do funcionamento do maquinário de madeira e engrenagens.
E a memória de cada ferramenta usada pelo artista foi preservada aqui na oficina do seu Raimundo. As pessoas podem chegar bem de pertinho para reviver essa história que começou em 1906. Achei fantástico, emocionante, é interessante, porque cada cena você fica, né, tem um detalhe, uma coisa interessante, muito lindo, muito emocionante. O presépio fica no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, na Rua Gustavo da Silveira, número 1035, no bairro Santa Inês, aqui em Belo Horizonte. Os ingressos para a entrada no museu custam R$10. Crianças de até 5 anos e idosos acima de 60 não pagam. Boa noite para você e até amanhã. Tchau.